Graça e paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui neste dia para trazer uma mensagem a respeito de uma questão que tem sido um pouco distorcida nos dias de hoje. Na verdade, tem sido muito distorcida, na minha opinião. É a respeito do que é igreja, do que é templo, do que é casa do Senhor, o que é denominação. Eu gostaria de definir esses termos para que a gente compreendesse melhor, biblicamente, na visão bíblica, o que significa cada uma dessas coisas. Você pode até pensar que esse assunto não tem importância, mas a maneira como a gente vê o que é igreja, o que é templo, o que é casa do Senhor, define a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se comporta diante de Deus. E isso afeta, de alguma maneira, a nossa vida espiritual. Você vai ver como é importante a gente compreender corretamente o que a Bíblia ensina. Então eu quero começar lendo um texto do livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Preste atenção nos termos. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Mais na frente, Salomão orando, ele diz assim, no versículo de número 27: Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos, noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Então eu quero começar definindo para você o que é templo. Templo é um local que é conhecido também como santuário. É um local de adoração a Deus. Para a gente entender melhor, aqui Salomão tinha acabado de construir o templo, isso no Antigo Testamento, lá no povo de Israel. Salomão construiu o templo ao Senhor, para o culto a Deus. E todo o culto em Israel, o culto oficial, onde tinham os sacrifícios, onde eram feitos todos os tipos de sacrifícios e cerimônias, eram no templo. Não podia haver sacrifício em um outro lugar. Era uma abominação, Deus não queria isso. O culto era prestado no templo. Nós vemos aqui que a glória do Senhor veio, encheu o templo, mais especificamente no Santo dos Santos, em cima da arca, entre os querubins, era onde a glória de Deus se manifestava. E Deus continuamente se manifestava ali no templo. O templo era conhecido também aqui como casa do Senhor. Por quê? Porque Deus habitava ali. Embora a habitação de Deus seja o céu, e nem o céu dos céus podem conter ele na verdade está presente em todo o mundo, mas Deus manifesta sua glória especificamente no céu. Mas nessa época aqui ele também veio e manifestava a glória dele no templo, a sua presença estava ali continuamente. Um simbolismo disso é que o fogo nunca podia se apagar do altar, estava ali queimando continuamente, e dia após dia, diariamente, Deus estava ali recebendo sacrifícios no templo. Então, por isso que é conhecido como casa do Senhor.
no sentido de que Deus habitava ali, manifestando a sua presença e a sua glória no meio do povo que ia adorá-lo. E embora no Santo dos Santos só entrasse o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus, e era o local mais específico onde a glória de Deus se manifestava. Então, templo significa isso, a habitação de Deus, um local onde Deus está se manifestando, onde ele recebe culto. O templo aqui também era sinônimo de casa do Senhor. Por isso que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque era ali onde Deus manifestava comumente a sua glória, a sua presença no templo, recebia o culto, recebia a adoração do povo de Israel. Isso não significa que uma pessoa não pudesse orar ou adorar na sua casa, mas a adoração mesmo, o culto era feito no templo. Os sacrifícios eram feitos no templo. Então, essa é a ideia de templo no Antigo Testamento. Então, nós precisamos compreender o seguinte: existe hoje um santuário, um templo, uma casa do Senhor, como é que é na nova aliança? Qual é a realidade hoje? Será que nós temos também um local santo, onde Deus recebe culto ali, e os sacrifícios têm que ser feitos ali? Os sacrifícios que eu digo, não mais de animais, mas o nosso culto, louvor, adoração, oração. Existe na nova aliança um templo, um local santo, um local que é mais espiritual que os outros, mais elevado, onde a presença de Deus se manifesta ali, especificamente. Vamos ver o que Jesus diz no Novo Testamento. Se você quiser acompanhar comigo, João, texto bem conhecido, onde Jesus fala com a mulher samaritana, texto de João, capítulo 4, esse texto vai nos ajudar a compreender bem a visão de Jesus a respeito dessa questão de adoração, de templo, de santuário, de lugar santo, de casa do Senhor. Eu ainda vou chegar no que é a igreja. Então, em João, capítulo 4, a mulher, no versículo 19 é registrado que a mulher samaritana chega para Jesus. E aí o texto diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, falando do monte de Samaria, onde os samaritanos adoravam a Deus. Vós, ou seja, os judeus, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja aqui que interessante. A mulher fala da realidade da época, que os samaritanos adoravam no monte de Samaria, era o local do culto, e os judeus adoravam em Jerusalém. Era o local onde se devia adorar, no templo em Jerusalém. Era o local da adoração, era o local do culto, o local onde a glória de Deus se manifestava. Como disse Salomão lá no Antigo Testamento, era o local onde Deus ouvia as orações. Não que não ouvisse em outro lugar, mas era o local especificamente onde Salomão disse que a oração que se fizesse naquele lugar, Deus ouviria. Era um local consagrado, um local santo. Então era o templo em Jerusalém para os judeus, e o monte de Samaria para os samaritanos. Aí a resposta de Jesus para a mulher é muito esclarecedora. Ele diz: mulher, vem a hora, e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis
o Pai. Então ele diz claramente, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele disse, já chegou essa hora, ou seja, já chegou com ele, na nova aliança. E ele diz mais, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, hoje em dia, qual é a realidade hoje dos cristãos? Hoje, na nova aliança, não existe mais um local santo, um local santificado, onde só se deve adorar ali, onde os sacrifícios têm que ser feitos ali, onde o culto oficialmente se presta naquele lugar. E é o local onde Deus se manifesta e recebe o culto. Não existe isso na nova aliança. Então, na nova aliança, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, onde um cristão estiver, ele pode adorar a Deus. Onde um cristão estiver, aquele local é santo, porque a presença de Deus está ali com ele. Nós vemos na nova aliança outra coisa interessante. Para complementar isso aqui que Jesus falou, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo de número 3. E o versículo 16, 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, nós, os cristãos, somos santuário de Deus, templo de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, habita em nós. Para complementar, eu vou ler também 1 Pedro 2,5, que diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós, a igreja, os cristãos, nós somos casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então a igreja oferece sacrifícios ainda, mas são sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus Cristo. E nós somos casa espiritual. Então hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós, cristãos, oferecemos um culto a Deus em espírito e em verdade. Não há um local específico de adoração. Em qualquer lugar onde a gente estiver, nós podemos nos voltar para Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje em dia, muita gente ainda pensa que Israel é a terra santa, que lá é um local mais santo, que Deus ouve mais orações naquele lugar, que aquele local tem uma atmosfera maior de espiritualidade. Na verdade, como Jesus disse, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, não é num local específico. Então o local onde Deus vai se manifestar é o local onde você buscá-lo. Então, isso já quebra a ideia que muita gente tem de que o prédio onde a igreja se congrega é o templo, a casa do Senhor. Biblicamente, o prédio onde a igreja se reúne não é o templo e não é a casa do Senhor. Porque biblicamente nós somos o templo do Espírito Santo na Nova Aliança. E nós somos santuário do Senhor. E em nós, no nosso coração, nós oferecemos o culto a Deus, sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais a Deus. E isso em espírito e em verdade, em qualquer lugar, não há um local específico. Onde você buscar a Deus de todo o coração, Deus vai te ouvir. E ali a glória de Deus vai se manifestar. Porque nós contemplamos a glória de Deus continuamente. A glória de Deus hoje não está ali no templo, confinado no templo. Onde a glória de Deus está em nós. Como Paulo explica também em 2 Coríntios capítulo 3, que nós contemplamos a glória do Senhor como por espelho, e somos transformados de glória em glória, e isso se dá em qualquer lugar.
na sua casa, no ônibus, no seu trabalho, no banheiro, na sala, no meio da rua, num sítio, numa casa, numa construção que é voltada para ser igreja, onde for que você se voltar para Deus de todo o coração, Deus recebe o teu culto e ali você pode adorá-lo em espírito e em verdade. O prédio onde a igreja se reúne não é mais santo do que a sua casa. Você pode encontrar Deus do mesmo jeito em qualquer um desses lugares. Deus não habita ali no prédio onde a igreja se reúne. Tem gente que pensa que Deus habita ali, que Deus mora naquele lugar. Deus não habita ali, Deus não mora ali, Deus mora em nós, Deus habita em nós. Ali não é mais santo do que qualquer outro lugar. Ali se torna santo quando nós estamos ali, mas lá não é mais santo do que qualquer outro lugar. E aí eu quero aproveitar para ensinar para você o conceito de igreja. As pessoas também chamam o prédio onde a igreja se reúne de igreja, mas isso biblicamente também é incoerente. Não está de acordo com a Bíblia, porque segundo a Bíblia, igreja são as pessoas. A palavra igreja é a palavra eclesia em grego, que significa assembleia, congregação. Então, igreja é o conjunto de pessoas, de cristãos, que seguem ao Senhor, que adoram a Deus. Isso é igreja. Igreja não é o prédio. As pessoas hoje chamam o prédio onde a gente adora a Deus de igreja, mas ali não é igreja. Igreja somos nós. E cada pessoa é templo e morada do Espírito Santo. Cada pessoa é casa do Senhor, porque casa do Senhor é sinônimo de templo. Então aquele prédio onde a igreja se reúne comumente para adorar, ali não é templo, ali não é casa do Senhor e ali não é igreja. Ali é simplesmente um local de culto. E como hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, a igreja poderia se reunir em qualquer lugar que Deus receberia o seu culto da mesma maneira. Veja que a igreja primitiva, até o ano 300 e pouco, não se reunia em templos. A igreja se reunia em casas, até por uma questão de impossibilidade por causa da perseguição, porque o cristianismo não era uma religião oficial. Então não havia templos, não havia sinagogas, havia o templo dos judeus, as sinagogas, em que os cristãos às vezes iam para ali e adoravam a Deus, e liam a palavra, pregavam lá, como Paulo fazia, Jesus fazia, e não havia problema nenhum nisso, em ir lá, em estar presente naquele lugar. Mas os cristãos entendiam que Deus estava em qualquer lugar, e eles muitas vezes se reuniam nas suas casas e adoravam a Deus, e com certeza a glória de Deus se manifestava ali. O que a gente aprende com isso? Que o templo, assim, o prédio, na verdade, onde a igreja se reúne para adorar a Deus, não é totalmente necessário. Ele é descartável. Não é obrigado a igreja se reunir em um local que chamam de igreja ou de templo. Não é obrigado. A igreja pode se reunir numa casa, a igreja pode se reunir num sítio, a igreja pode se reunir num galpão, num local aberto, numa praia, num monte, num terreno qualquer. Onde a igreja se reunir ali, ela pode prestar um culto a Deus. Porque a igreja adora em espírito e em verdade. Então, nós temos que acabar com essa ideia de que o prédio é um local mais santo, que ali é casa do Senhor. Por que é importante a gente entender esses conceitos? Porque as pessoas pensam que Deus ouve mais as orações ali, naquele prédio, que é chamado de igreja. As pessoas pensam que lá é mais santo, que Deus ouve as orações que são feitas lá, mais do que as orações que são feitas em outro lugar. As pessoas pensam que Deus se manifesta mais ali do que em outro lugar. As pessoas transferem o conceito do Antigo Testamento de templo e de casa do Senhor para a Nova Aliança. Na verdade, o templo, ali no Antigo Testamento, que era a casa do Senhor, era um simbolismo, uma tipologia da igreja, que hoje a igreja é que é habitada pelo Espírito Santo e oferece o seu culto em espírito e em verdade, e a glória de Deus se manifesta em nós.
Então, é importante a gente corrigir essa ideia. Não pense que você, quando vai ao local do culto, onde a igreja se reúne, ali Deus vai ouvir mais você, você vai ser mais abençoado naquele lugar, a glória de Deus vai te visitar mais ali. Não, não há diferença nenhuma daquele prédio para qualquer outro lugar, não há diferença nenhuma. Aquele prédio é um prédio qualquer como outro. Deus se manifesta onde a igreja estiver reunida. Se a igreja quiser usar o prédio onde adora para fazer aulas de judô, balé, de artes, ou assistir um filme, ou jogar uma partida de futebol, fazer um curso, não tem problema nenhum. Assim como você pode fazer essas atividades que não são más em si, você pode fazer essas atividades em qualquer lugar. Naquele prédio, se você quisesse usar ele não só para adorar, mas para fazer outras coisas, poderia. Tem gente que sacramentaliza tanto o prédio que acha que ali, se você fizer uma outra coisa que não seja adorar a Deus, você está profanando. Tem gente que acha até que dentro do prédio onde a igreja adora, existem diferenças de santidade. Que a galeria é menos santa do que o chamado altar, que é onde está o púlpito. Na verdade, dentro daquele prédio onde a igreja adora, não existe altar. O altar é no nosso coração, onde a gente faz o nosso sacrifício a Deus. Ali não era para ser chamado de altar. Ali é simplesmente o púlpito, o local onde a pessoa prega a palavra. E não é mais santo do que o resto da igreja. Então aquele prédio é um prédio como outro qualquer. Vamos tirar essa ideia de ficar sacramentando coisas que Deus não sacramentou mais. Hoje a igreja não é o prédio, a igreja é eu e você. Nós somos templo e morada do Senhor. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Aquele prédio não é a casa do Senhor. A casa do Senhor é você, sou eu, somos os cristãos que somos a casa do Senhor. Agora, é pecado chamar o prédio da igreja de templo, de casa do Senhor, de igreja? Eu não creio que seja um pecado em si. É um erro, na verdade, não é a nomenclatura correta. Mas se alguém chama dessa maneira aquele prédio, não há um pecado nisso. O problema, na verdade, é quando as pessoas distorcem a palavra e ensinam as pessoas de que aquele lugar é mais santo, de que Deus está morando ali e de que Deus se manifesta mais ali. O problema é nisso. Agora, isso não quer dizer também que a gente, por exemplo, se a gente se congrega numa igreja com um povo que se reúne num local costumeiramente para adorar, isso não quer dizer agora que a gente vai ficar só em casa e ficar adorando só em casa. Na verdade, a gente tem que estar junto com o povo de Deus, onde o povo de Deus estiver adorando. Se o povo de Deus está se reunindo num local específico de culto, continuamente para adorar a Deus, se junte a eles também e vá adorar a Deus naquele lugar. Não tem problema nenhum. Apenas entenda que o culto que você oferece lá não é mais abençoado do que o culto que você oferece aqui na sua casa. Depende da sua atitude de coração. Então eu espero ter ajudado você a entender um pouco melhor esses conceitos do que é templo, do que é casa do Senhor, do que é igreja, para que você possa entender melhor e oferecer o seu culto a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, sem nenhum tipo de dogma humano a respeito dessas questões. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, se você foi abençoado, eu peço que você dê uma curtida. Se você gostou muito e quiser compartilhar com seus amigos, para que eles sejam abençoados também, compartilhe. Se você quiser, se inscreva no meu canal, Evangelho de Jesus, para estar acompanhando as mensagens que eu tenho colocado. Então, meu desejo é fazer o reino de Deus avançar, é pregar o evangelho puro, simples de Jesus, fazer a diferença nesse mundo. Se você quiser, me ajude nessa obra, contribuindo para a divulgação do canal, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então,
Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.